Olha, se você implica com o seu nariz, certamente acha que ele rouba a cena, não é? Sempre o nariz. Você acha que ele é o destaque nas fotos, é ele que chega primeiro nos lugares e ele acaba derrubando a sua autoestima? Tem solução, você pode ficar com o narizinho de boneca. Hoje, para falar sobre rinoplastia, estou recebendo aqui o cirurgião plástico Dr. Marcos Tomé. Seja bem-vindo, tudo bem? Prazer, Fábio, estar aqui com você. E principalmente para falar de nariz, né? De nariz, tão bom. Eu já te contei uma vez essa piada, mas eu quero contar de novo, porque muitas pessoas podem não ter assistido. Uma moça entrou no consultório do Marquinho e ela tinha um nariz horroroso, assim, enorme. Quando ela entrou no consultório, o doutor Marcos, antecipou e falou, já sei, vamos arrumar esse narizinho. Ela falou, não, eu vim tirar essa verruga aqui que me incomoda. que beleza, tem isso. Né? Às vezes acontece, mas tem pessoas que têm um nariz horroroso, mas não se incomodam. Verdade. Porém, tem outras que não querem tirar foto, que procuram fazer várias maquiagens para corrigir. Tudo que incomoda pode ser arrumado. Essa é a ideia, né? Na verdade, o cirurgião plástico, na minha opinião, que avalia corretamente a paciente, é aquele que não procura visualizar todos os defeitos e passar isso para ela. Né? O interessante é que a paciente fale para você o que ela acha que é errado no corpo dela, e aí sim você só discute isso. Eu não sou aquele cirurgião que chega no consultório, a paciente vê, olha, eu queria ver meu nariz, mas o que você acha de fazer junto uma prótese de silicone mamária? Não, eu acho isso super desagradável. Aumentando, tá. A ideia ali não é você ver todos os defeitos, a ideia é simplesmente resolver aquilo que não agrada a própria pessoa. E que às vezes realmente é muito harmônico, mas no contexto dela, na visualização dela, pela mídia, por tudo isso, porque está em moda hoje em dia, ela acha que não é o adequado. O que está na moda? É nariz retinho, nariz arrebitado? Porque eu sou da época que várias amigas minhas fizeram... Eu sou turca, nunca fiz plástica no nariz, você sabe, né? Mas as minhas amigas todas fizeram... Morrem de ódio de você com o seu nariz. E elas fizeram aquele nariz que é bem fininho com a bolinha arrebitada. Certo. Era moda na época. Tá. Não tem isso de moda? Tem, não, é verdade, você está certa. Muitas chegam no meu consultório com uma revista na mão e falam assim, olha, eu queria o narizinho dessa atriz, por exemplo, Angelina Jolie. Quero esse nariz, eu quero o nariz da Ana Paula Rosa, algo nesse sentido. Então assim, mas nem sempre isso é o ideal e a gente não consegue fazer. A nossa limitação esbarra na anatomia da paciente. Então, por exemplo, quer ver algumas coisas curiosas que é interessante? A distância internarinária, meu Deus, o que é isso, Marquinhos? A distância de um lado ao outro do nariz, normalmente, no que é considerado ideal, ela tem a mesma distância de um canto ao outro canto do olho. Ah, é? Olha que interessante. Então, assim, essa distância tem que ser parecida com essa. Isso daí significa uma harmonia, uma simetria, mas tem muitas pacientes que não gostam disso, porque acham que o nariz é um pouco alargado. Então pedem para que a gente estreite a asa nasal. Isso a gente consegue fazer tranquilamente, mas tem que ver se vai ficar harmônico para ela. Por exemplo, um dorso de nariz, né, que é o nariz de tucano, que as pessoas falam, né, um pouco mais elevado, aquele ossinho saltado aqui. Nem sempre esse osso saltado ele é feio. Certo. O interessante é você ver o conjunto da face. Porque muitas pessoas fixam só no nariz, mas tem que avaliar o resto. Por exemplo, uma pessoa que tem um mento um pouco mais para frente, prognato. Uma pessoa que tem a maxila aqui em cima um pouco mais para frente, um olho mais saltado. Todo esse conjunto você tem que avaliar para que fique com o nariz ideal. Entendi. Mas eu diria assim, qual é a forma ideal do nariz hoje, Marquinhos? A forma ideal, na verdade, é um nariz que não seja tão grande para a face, mas também não tão pequenininho, porque daí fica feio e chama atenção. Mas que tenha uma simetria com os olhos e com a boca. É, na minha opinião, um nariz bom. Por exemplo, o teu nariz é muito bonito. Ah, muito obrigada. Pode falar que foi eu que fiz. Esse não foi ele que fez. Esse não foi. Esse veio de fábrica. Veio de fábrica. Tá certo. Mas então arrebitado não? Não, arrebitado sim, mas tem um grau, né? Por exemplo, os homens normalmente... O grau que a gente fala, né, que tem aqui dessa região da columela nasal, que é o nome disso daqui, da pontinha dessa parte, o homem ele é um pouco menor o ângulo, por exemplo, entre 90 e 100 graus, na verdade, 95 para 100, 105 graus. Na mulher, este ângulo tem que ser um pouco maior, um pouco mais arrebitado, entre 100 e 110 graus, então o nariz ele é um pouquinho mais arrebitado. Isso confere uma característica mais feminina ao nariz. Entendi. Né? Agora, um narizinho mais estreito, mais pinçadinho, também é muito bonito. Então, o que eu procuro visualizar nas minhas rinoplastias? Algo mais harmônico de acordo com a fase da paciente, que fique arrebitado e sem aquele dorso
nasal elevado, que é aquele osso saltado, nariz e tucano, um pouco mais retificado. Na minha opinião, ele é o mais ideal. E claro, dentro da Associação de Nós, Cirurgiões Plásticos, nós temos algumas medidas, alguns nomes mais específicos que a gente sabe que vai ficar dentro de um formato ideal. Tá. A pessoa tem desvio de septo. De septo. O que é isso, desvio de septo? O osso do nariz aqui em cima e a parte cartilaginosa do nariz, eles formam um septo, realmente. É uma estaca, uma parede que divide um lado do nariz com o outro. Ele é constituído de osso e de cartilagem. Tá. Então, quando você tem um desvio de septo, você tem que tratar associado. Eu normalmente faço a parte de desvio cartilaginoso porque eu utilizo essas cartilagens para modelar o próprio nariz. Olha que interessante. Por exemplo, se a paciente tem um nariz que não tem uma ponta arrebitada, é caída a ponta. Baixar. Eu posso tirar um pedaço da ponta, eu posso tirar um pedaço da cartilagem do nariz, do septo nasal, e colocar aqui na ponta, isso se chama strutculumella ou estaca, para que arrebite o nariz. Ah, que legal! É muito interessante. Então, todas essas cartilagens a gente utiliza para montar o próprio nariz. Certo. Por exemplo, uma paciente que não respira bem pelo nariz, né? Aquela paciente assim, olha, eu vou tampar aqui, vou puxar o ar e o ar não entra direito. Provavelmente por desvio ou por incompetência de uma pequena válvula que temos dentro, chamada válvula nasal interna. Mas qual é a ideia? A ideia é que se você pega um pedaço dessa cartilagem do nariz, do septo, você pode enxertar a cartilagem, ou seja, colocar a cartilagem no dorso e alargar a via aérea, fazendo com que o ar entre mais fácil. Olha que interessante isso. Então a gente consegue fazer isso dentro da plástica. Útil, agradável. E a técnica mais moderna que eu utilizo hoje em dia para isso se chama rinoplastia aberta. Qual é a vantagem, né? A gente faz uma pequena incisão aqui na columela, nesta região nasal, e expomos todas as estruturas do nariz. É como se levantasse o teto de uma casa. Levantasse o nariz, a gente enxerga as estruturas. Daí arruma por dentro. Modela-se isso e retorna. Tem idade mínima para fazer rinoplastia? O interessante é que o nariz esteja completamente formado. Então, vamos colocar, a partir de 16 anos, se pode fazer? Pode, desde que você avalie, se afasta da paciente está completamente formada. Né? 18, claro, maior de idade está formado, mas de 16, eu diria, até infinita idade. Não tem idade máxima. Não tem. Não tem uma história que nariz e orelha não param de crescer? Isso é muito legal. Não tem? As pessoas dizem isso. Na verdade, não é que ela não para de crescer, é que o contorno da face vai mudando, né? A musculatura vai atrofiando mesmo. Por exemplo, né? As pessoas que têm a orelha grande, né? Com o tempo você vê, parece que a orelha ficou maior, mas não é. Ela vai desviando caudalmente, né? Por causa de todo o formato da face, perda de gordura, musculatura. Mas não é que ela cresce, não. Isso aí é meio... Eu já estava com medo. Uma orelha desse tamanho. Não, eu pergunto isso porque de repente a pessoa faz a rinoplastia, deixa o nariz bonito, e o nariz vai crescer? Não. Isso não existe. A cartilagem, ela já... Quando você atinge a maturação, por assim dizer, do órgão, né, que seria o nariz, então não tem mais. Tanto é que você pode alterar a estrutura, né? A gente corta a cartilagem para pinçar o nariz, né, para deixar mais arrebitado. A gente raspa o dorso nasal para deixar ele mais retificado. A gente consegue fazer tudo no nariz hoje em dia, isso que é interessante falar. As técnicas mais antigas, que eram fechadas apenas, você tinha alguma limitação, né, e você estragava muitas estruturas externas por corte. Hoje em dia não. Com a exorrinoplastia, ou seja, a rinoplastia aberta, você consegue ter acesso a todas as estruturas, tratá-las de maneira mais uniforme, causando menos deformidade ao tecido. Entendi. A vulga iatrogenia, né? Que é quando o médico proporciona um erro, né, nesse problema. Ou seja, você tem uma lesão que não é proposital, mas você ocasiona. Então isso a gente diminui muito com a técnica aberta. Tá. Essa cirurgia é somente em hospital? Eu só faço em hospital. E a recuperação é um prazo de? A recuperação depende. Se eu tiver que fraturar o osso do nariz, por quê? Porque tem paciente que tem o nariz muito largo, Fábio. Né? Então a gente às vezes tem que fraturar esse osso para estreitar ele. Certo. Então se você fratura, a recuperação é um pouco mais prolongada. Eu diria em torno de 15, 20 dias. Se você não precisa fraturar, 1 semana, 10 dias, o paciente já está bem. Né? É rapidinho. É importante dizer que o edema, né, o inchaço do nariz, ele persiste por mais tempo, né? Mas assim, com 1 mês o paciente já vê um excelente resultado e com 3 meses a 6 meses o resultado definitivo, muito bom. Perfeito. Adorei. Eu adoro conversar com esse moço aqui. Que bom. Eu conversei com o cirurgião plástico, eu chamo de moço, Dr. Marcos Tomé. Se você quiser saber mais, esclarecer mais as suas dúvidas, você pode acessar institutomt.com.br.
Lá quem responde é o Dr. Marcos mesmo, não é a secretária. E aí, se o teu nariz está te incomodando, independente dos outros falarem, é bonito, você tem que gostar de você. Não é assim? Não, é verdade. Você tem que estar de bem com você. É essa a ideia. Não faça nada que vá te incomodar depois. Exatamente. Aquela velha frase que eu tenho, de minha autoria, por exemplo, dizer, se você entender a cirurgia plástica, ela entenderá você. E é isso, é essa a ideia, né? Fazer algo consciente, mas que te melhore. Verdade. Adorei te receber. bom, Obrigada, a revista está quase aí. Ficou linda a sua coluna, legal. Eu já vi. Sua, da Ana. Que legal. Tá, beijo, Ana. Tem que trazer ela aqui no programa. Tá, maior prazer, ela ficou de me confirmar assim que ela estivesse de residência fixa para eu trazer, tá bom? Tá certo. Obrigada. Obrigado beijo na filhota, tá bom? Obrigado. E até semana que vem, se Deus quiser. Tá certo. Tchau, tchau. Olha que legal, você pode sim ficar com o narizinho de boneca. Basta querer, tá bom? Vou pro intervalo, mas não sai daí que a loira tá aqui. Ellen